Olá, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula de língua portuguesa será sobre o gênero artigo de opinião. Você aí de casa sabe que gênero é esse? Então, vem comigo que nós vamos descobrir. O artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo, argumentativo, onde o autor apresenta o seu ponto de vista sobre determinado tema e, por isso, recebe esse nome. A argumentação é o principal recurso retórico utilizado nos textos de opinião, que tem como característica informar e persuadir o leitor sobre um assunto. Geralmente, os artigos de opinião são veiculados nos meios de comunicação de massa, televisão, rádio, jornais ou revistas e abordam temas da atualidade. Ou seja, um texto dissertativo argumentativo é aquele texto em que tem uma opinião e que tem um argumento que é utilizado para sustentar, para convencer nós leitores sobre a opinião que está sendo dada. O ponto de vista também é chamado de opinião. As características do artigo de opinião. Textos escritos em primeira e terceira pessoa. Pode ser escrito utilizando eu como primeira pessoa ou sendo utilizado como nós em terceira pessoa. É usado a argumentação e a persuasão. Argumentar e a persuasão é convencer, né? Utiliza-se dos argumentos para nos convencer, nós leitores. Geralmente são assinados pelo leitor. Produções veiculadas nos meios de comunicação, como eu já disse para vocês, rádio, televisão, jornal e etc. Possuem uma linguagem simples, objetiva e subjetiva. Por ser um artigo de opinião, é muito comum, é muito convincente que esses textos eles sejam escritos em uma linguagem formal, que é uma linguagem adequada para esse tipo de texto. Abordam temas da atualidade. Sempre é tratado de temas, de assuntos que estão em alta no nosso dia a dia. Possuem títulos polêmicos e provocativos para chamar a nossa atenção. E contém verbos no presente e no imperativo, que são aqueles verbos que indicam ordem. A estrutura do artigo de opinião. Temos a introdução, que é a exposição, é aí onde será apresentado o tema, que é o assunto, que pode ser feita expondo uma opinião. E o que é mesmo a opinião? É o que o autor pensa sobre o assunto, é a opinião dele sobre o que ele está expondo. Temos também o desenvolvimento, que é o momento em que a opinião e a argumentação são os principais recursos utilizados. E o que é o argumento? É a prova que confirma ou sustenta a opinião, é aquilo que tenta nos convencer. E por último, nós temos a conclusão, que é a finalização do artigo, com a apresentação de ideias para solucionar os problemas sobre o tema proposto. Como o nome já bem diz, conclusão é onde eu tento concluir todo o assunto que eu falei lá no começo, na introdução e no desenvolvimento. Agora nós vamos ler um artigo de opinião, certo? Então, fiquem bastante atentos à opinião do leitor sobre a propaganda e a dica que ele dá sobre o consumo, tá bem? Então, bastante atenção. O título é Você é sempre o alvo. Certamente, sem a propaganda, o conhecimento dos produtos e seu consumo não aconteceriam. A briga pelo dinheiro do consumidor é muito grande. É uma verdadeira guerra, quase um vale-tudo.
Na linha de frente estão os comerciais veiculados pela televisão, seguido por outdoors espalhados pela cidade, por anúncios de rádio e por folhetos distribuídos nas ruas. Crianças e jovens, principalmente, são o alvo mais visado pela propaganda. E a propaganda é bonita, gostosa, engraçada, deliciosa de ser vista. Sem perceber, acabamos nos deixando levar pela promessa de nos tornarmos superiores ao consumir este ou aquele produto. Curta a propaganda, mas não caia na armadilha de consumir sem pensar. Não saia por aí feito um louco comprando tudo. Troque ideia com os colegas, conheça preços e qualidades e, sobretudo, pense se você realmente precisa daquilo que está querendo comprar. O nosso texto, tem como título Você é sempre o alvo e foi escrito por Edson Gabriel Garcia, que traz como assunto do artigo a influência da propaganda sobre crianças e jovens. A imagem, ela revela muito sobre o assunto, Aqui está ilustrando a parte do texto onde fala que as crianças e os jovens são sempre o alvo. No segundo parágrafo, quando o autor diz que a briga pelo dinheiro do consumidor é muito grande, é uma verdadeira guerra, quase um vale-tudo, o autor introduz o assunto, afirmando que a propaganda faz as pessoas conhecerem produtos e consumi-los. Em seguida, ele fala sobre os meios de comunicação usados para divulgar as propagandas. No quarto parágrafo do texto, na opinião do autor, o público mais bombardeado pelas propagandas são as crianças e os jovens. Em seguida, o autor alerta para o risco das pessoas mergulharem no consumo, influenciados pela propaganda, e conclui o artigo aconselhando o leitor a não consumir sem pensar antes sobre a real necessidade do produto. Bem simples, não é, gente? Esse artigo de opinião, a gente conheceu a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, verificamos também a opinião do autor, os argumentos utilizados e ficamos conhecendo sobre o assunto do texto. E para finalizar a nossa aula de hoje, eu trago essa frase que me chamou bastante atenção. Quanto mais você aprende, mais você ganha. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima.